E aí, pessoal? Tudo pronto para mais um mergulho. Hoje a gente vai fundo no estoicismo. Uma filosofia que, olha só, veio lá da Grécia Antiga, mas ainda é super relevante pra gente aqui no século XXI. E o mais legal é que a gente vai se basear num texto chamado Como Praticar o Estoicismo no Dia a Dia, que tá cheio de dicas para aplicar essa sabedoria milenar na nossa vida moderna, né? É isso aí. Mas antes de começar a desvendar os mistérios do estoicismo, me explica uma coisa. O que define essa filosofia? Qual é a ideia central? Acho que o que define o estoicismo é essa ideia, né, de que a gente não controla tudo que acontece. Tipo o trânsito, a opinião dos outros, os problemas no trabalho. Mas a gente pode controlar como reage a tudo isso. É tipo ter um botão de controle para as nossas emoções. Exato. Imagina, você tá preso no trânsito, buzinando, xingando todo mundo, só aumenta o estresse e não muda nada. Verdade. E aí o estoicismo te convida a pensar, o que eu posso controlar agora? Em vez de gastar energia com raiva, use esse tempo para ouvir um podcast ou, sei lá, respirar fundo. Gostei. Mas aí, como colocamos isso em prática? O texto dá uns toques. Sim. Ele sugere, por exemplo, começar o dia com reflexões. Uns minutinhos para visualizar os desafios e como você vai enfrentá-los com calma. Tipo um exercício mental, né? Isso. É como se você estivesse ensaiando para sua vida. O Marco Aurélio, o imperador romano e um dos estoicos mais famosos, falava muito sobre se preparar para encontrar pessoas difíceis e situações inesperadas. É ter um plano para manter a serenidade. Nossa, poderosa essa dica. É como um escudo contra o caos. Exatamente. E essa ideia se conecta com outro conceito. A dicotomia do controle. Dicotomia do controle. É basicamente diferenciar o que está sob nosso controle e o que não está. Focar no que a gente pode mudar. Isso aí. Você pode reclamar do tempo, mas não vai mudar o fato de que está chovendo. O estoicismo te convida a aceitar o que você não pode mudar e a agir sobre o que está ao seu alcance. Se está chovendo, pega um guarda-chuva. Boa. E como o estoicismo pode ajudar com as críticas? Às vezes a gente recebe uma crítica injusta e fica remoendo aquilo por dias. O estoicismo ensina a gente a ser mais indiferente. A gente não controla o que os outros pensam da gente. É mesmo. Tem uma frase do Epicteto, outro grande estoico, que é perfeita. Seja indiferente ao que não é seu. Nossa, forte essa frase. Mas então, se alguém me critica, eu ignoro. Calma, não é ignorar. A ideia é analisar a crítica com frieza. Se for construtiva, use para crescer, mas se for vazia, sem fundamento, deixa pra lá. Não deixa a opinião dos outros te abalar. Entendi. Separar o joio do trigo, absorver o útil e descartar o que é lixo. Exatamente. É ter sabedoria para lidar com as opiniões sem se deixar levar. E essa coisa de visualização negativa? Me explica isso. Parece meio mórbido ficar imaginando coisas ruins. Eu sei, o nome assusta um pouco, mas calma. A visualização negativa, ou premeditatio malorum, como os estoicos chamavam, é muito mais sobre resiliência do que pessimismo. Sério? Mas como imaginar coisas ruins pode ser positivo? Ao se preparar para piores cenários, você diminui o medo do desconhecido e aumenta a gratidão pelo que já tem. É como se vacinar contra o sofrimento. Exatamente. Essa prática te coloca em contato com a vulnerabilidade e te lembra que tudo é passageiro. Faz sentido. E além dessas técnicas, o que mais o texto traz? Ele fala da importância da simplicidade e da moderação em tudo, desde os bens materiais até a comida. Tipo um minimalismo. De certa forma, sim. Eles valorizavam o essencial. Evitar excessos, ter uma vida mais simples. Super atual, né? No mundo com tanta propaganda, o estoicismo nos convida a repensar nossas prioridades. Totalmente. É um chamado para viver com um propósito. E o que mais? O texto também fala da importância de enfrentar os desafios com coragem, encarar as dificuldades como oportunidades. Mas e a coragem, como tudo parece dar errado, como fica? Lembra da frase do Epicteto? O que nos acontece não é tão importante quanto a forma como reagimos. É ter a atitude mental de transformar os obstáculos em degraus. Legal. Mas como a gente faz isso na prática? Perguntando, como posso agir de maneira virtuosa agora? Em vez de se desesperar, busca uma solução, uma forma de lidar com a situação de maneira ética e sábia. Nossa, já aprendemos tanta coisa. E ainda tem muito mais, né? É verdade. A gente só arranhou a superfície. Tem muito mais para explorar. E o mais legal é que não precisa ser filósofo para se beneficiar dos ensinamentos, né? Exatamente. E a nossa jornada pelo mundo do estoicismo continua na segunda parte. Fiquem ligados. De volta para a segunda parte da nossa imersão no estoicismo. A gente já viu um panorama geral, né? E algumas dicas do texto, como praticar o estoicismo no dia a dia. Isso, lembrando que a ideia é te ajudar a aplicar essa sabedoria na vida real.
para ter mais tranquilidade, mais felicidade. Já falamos sobre começar o dia com reflexões, a dicotomia do controle. A visualização negativa, a indiferença às opiniões. Simplicidade, moderação. Nossa, quanta coisa! Mas o texto ainda tem mais, viu? Sério, que legal. Tô curioso. Quais outras ferramentas estoicas a gente pode usar? Então, lembra que a gente estava falando de enfrentar os desafios com coragem? O texto sugere meditar sobre a morte. Meditar sobre a morte. Nossa, isso parece meio... Pode parecer estranho, mas calma. Os estoicos não viam a morte como um tabu. Ah, entendi. Para eles, a morte é natural. E refletir sobre ela ajuda a gente a viver com mais consciência. É tipo lembrar que o tempo é precioso, né? Exatamente. Ao se conectar com a finitude da vida, você dá mais valor ao presente. Faz sentido. E como a gente coloca essa meditação em prática? Reserva um momento para refletir. Pode ser durante a meditação, um passeio na natureza. Aquela antes de dormir. Isso. A ideia é se conectar com a realidade de que a vida é finita e usar isso como motivação. Para viver com mais integridade, aproveitar cada momento. Isso aí. Gostei. E além da meditação sobre a morte, tem mais alguma prática estoica legal no texto? Tem sim. O texto fala da importância de registrar nossas experiências num diário. Tipo um diário para acompanhar a jornada estoica. É isso. Os estoicos chamavam de hiponemata. Era um caderno onde anotavam seus pensamentos, aprendizados. Legal. E o que a gente anota nesse diário? O texto não dá um modelo, mas sugere algumas perguntas pra gente se fazer, tipo, quais desafios eu enfrentei hoje? Age de acordo com meus valores. O que posso melhorar? Exatamente. Uma autoavaliação para acompanhar o progresso. Adorei a dica. Acho que eu vou começar a usar um diário. É legal. E lembre-se, o importante é ter um espaço para registrar as reflexões. Pode ser um caderno, um aplicativo. Isso. E além de todas essas práticas, o texto fala mais alguma coisa sobre aplicar o estoicismo na vida real. Sim, ele destaca a importância de aplicar em todos os aspectos da vida, no trabalho, nos relacionamentos. Verdade. A gente falou bastante sobre como lidar com os desafios, mas e como ser um profissional melhor. No trabalho, o estoicismo ensina foco, disciplina, resiliência, ajuda a lidar com a pressão, as críticas. Então, em vez de ficar estressado com prazos, o estoicismo me ajuda a manter a calma. Exatamente. E nos relacionamentos, o estoicismo ensina a ser mais paciente, compreensivo. A lidar com os conflitos, perdoar, cultivar a gratidão. Por falar em gratidão, o estoicismo é mestre nisso, né? Com certeza. Práticas como a visualização negativa e a meditação sobre a morte ajudam a ter gratidão pelo presente. Pelas coisas simples, pelas pessoas que amamos. Isso, você passa a valorizar cada momento. É como se o estoicismo nos despertasse para a beleza da vida. Exatamente. Ele oferece ferramentas para a gente trilhar esse caminho com sabedoria. Ensina a lidar com as emoções, agir com virtudes. Buscar excelência. E apesar de ser antigo, o estoicismo continua atual. Total. Seus ensinamentos são relevantes hoje, como eram na Grécia. É uma filosofia que convida a viver com mais propósito. Buscar felicidade interior, construir um mundo melhor. É isso aí. E aí, pessoal, o que vocês acharam do nosso mergulho no estoicismo? Deu para ter uma ideia do poder dessa filosofia. Esperamos que sim. E preparem-se, porque na terceira e última parte a gente vai explorar os benefícios de praticar o estoicismo. E como começar a incorporar essa sabedoria na vida de vocês. E chegamos à parte final do nosso mergulho no estoicismo. Já exploramos bastante a filosofia, vimos dicas para aplicar no dia a dia e agora? A pergunta que não quer calar, né? Quais os benefícios reais de se tornar um estoico moderno? Vale a pena? Boa pergunta. Ninguém quer seguir uma filosofia se ela não fizer diferença na vida real, né? É verdade. E te garanto, os benefícios do estoicismo são muitos. Para começar, ele é um aliado e tanto quanto o estresse. Ao focar no que a gente controla, a gente livra de um monte de preocupação. Tipo, se você pode resolver, não se preocupe. Se não pode, para que se preocupar? Exatamente. Só essa mudança de perspectiva já faz maravilhas. Mas tem mais. O estoicismo também fortalece a resiliência. Resiliência? A gente aprende a encarar os desafios como oportunidades sem se abater. Tipo a frase do Epicteto. O que nos acontece não é tão importante quanto a forma como reagimos. Isso aí. A gente fica mais forte a cada obstáculo. E essa força se reflete em tudo, inclusive nos relacionamentos. Os relacionamentos? O estoicismo ajuda a ser mais paciente, compreensivo. Pra perdoar, a se colocar no lugar do outro, né? Isso. E a cultivar gratidão. Por falar nisso, o estoicismo é mestre em gratidão. É mesmo? Práticas como a visualização negativa, meditação sobre a morte, ajudam a ter uma profunda apreciação pelo presente. Pelas coisas simples, pelas pessoas. Exatamente. Você passa a valorizar cada momento.
Como se a gente acordasse para a beleza da vida, né? Total. E no fundo, essa é a busca de todos, né? Uma vida plena, feliz. Com significado. Isso. E o estoicismo oferece um mapa para trilhar esse caminho. Ensina a lidar com as emoções, a agir com virtude. A buscar a excelência. E o legal é que, mesmo sendo antigo, ele se adapta, né? Total. Dá para ser estoico no trabalho, nos relacionamentos, em tudo. E para quem quer começar, qual o primeiro passo? Mente aberta e vontade de aprender, explorar livros, podcasts, cursos. E vale a pena ler os clássicos, né? Sêneca, Epicteto, Marco Aurélio. Com certeza. E não esqueça de praticar. Comece com pequenas atitudes no dia a dia. Tipo a dicotomia do controle, reflexões estoicas, o diário. Isso. Com o tempo você vai ver a transformação. Mais força, equilíbrio, paz interior. E aí, pessoal, prontos para abraçar o estoicismo e viver uma vida mais plena? Esperamos que sim. Para finalizar, fica a frase do Marco Aurélio. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará a força. Isso aí. Até o próximo mergulho aqui no Deep Dive.